Então essas são questões e perguntas do nosso canal no YouTube, onde vocês podem mandar indagações para a nossa produção. E aqui eu tento responder brevemente as indagações de vocês. A pergunta é: autismo e esquizofrenia são de nascença? Não estou entendendo que a pergunta é sobre o caráter genético desses dois transtornos, né? O autismo, um transtorno que acontece na primeira infância, que é reconhecido na primeira infância, que se caracteriza por uma espécie de recusa ao outro, de fechamento de linguagem, de relação social, de percepção sensorial com o mundo também. E a esquizofrenia, que é um quadro que se desencadeia frequentemente no final da adolescência, mas também às vezes no começo da idade adulta, e que está caracterizado por também um fechamento, pela presença de delírios, de alucinações, de ideias intrusivas e de um certo recuo do sujeito em relação ao mundo. Perguntar se essas afecções são genéticas pode nos levar a um equívoco, que seria pensar assim: existe um gene específico, que esse gene ele gera uma proteína, essa proteína gera um conjunto de fisiológico, de predisposições comportamentais, que portanto definem uma doença. Para começar, autismo e esquizofrenia não são declaradamente doenças, são transtornos, né? Em segundo lugar, até agora não se encontrou de fato nenhum marcador biológico para nenhuma doença mental, nenhum transtorno mental. Então, isso vale para o autismo, isso vale para a esquizofrenia. A gente tem boas hipóteses, a gente tem linhas de pesquisa, a gente tem genes suspeitos, mas ao que parece a determinação genômica dos comportamentos ela é muito mais intrincada do que se achava há 10 anos ou há 5 anos atrás. Então há genes que controlam outros genes, genes que regulam outros genes, a importância do RNA, a epigenética, há uma série de coisas que entraram no caminho e que hoje praticamente impedem que a gente diga que qualquer gene ou conjunto de genes tem uma determinação direta com comportamentos em geral e ainda, quiçá, com afecções como essas duas. Um dado brutal é que se tratassem de doenças efetivamente genéticas, no sentido das doenças neurológicas, né, como as coreias, com a epilepsia, com as distrofias, a gente não teria resultados discrepantes com pesquisas feitas com gêmeos. Né? Gêmeos idênticos, univitelinos, um é esquizofrênico, o outro não é. Então o material genético nesses indivíduos é praticamente o mesmo. Se existisse essa cadeia assim, bionívoca que liga o gene com o comportamento, a gente não teria discrepâncias aí que chegam à ordem de 40% ou mais em cada uma desses transtornos. Então o que eu posso dizer é que é possível que exista uma predisposição, esse é um conceito muito preguiçoso, porque o que ele diz? Né? Ele diz que isso somado com outros fatores sociais, psicológicos, desenvolvimentais, familiares, às vezes químicos, pode vir a desencadear ou a deflagrar quer a esquizofrenia, quer o autismo. Antes que se possa entender propriamente a etiologia desses quadros, é uma temeridade dizer que eles são de nascença ou que eles não são de nascença. A psicopatologia é um campo que trabalha ainda com um baixo nível de prognóstico, né? Com modelos ainda muito primitivos sobre qual seria exatamente a relação entre o corpo e a mente, entre a nossa genética e o nosso comportamento, e quais são os fatores mediadores realmente decisivos nesses processos.